Olá, meus irmãos, uma alegria muito grande quando nós entramos na presença de Deus. Nós entramos como igreja para adorá-lo, e a igreja é eu e você, onde estivermos, nas nossas casas ou reunido em algum lugar, mas nós adoramos ao Senhor e é para isso que nós fomos resgatados, para adorar ao Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a entrar na presença de Deus adorando, como povo, como igreja do Senhor. E olha só, você é bem-vindo aqui conosco, você é bem-vindo no nosso meio. E nós temos alegria quando nos juntamos para apresentar ao Senhor o culto que somente a Ele é devido. E eu queria convidar você a não somente assistir o culto, mas participar do culto. Você está oferecendo ao Senhor a adoração. Você está oferecendo ao Senhor o culto a Ele. Se você tiver aí a sua Bíblia, pode ser ela em papel, pode ser ela no teu celular ou computador, você pode abrir comigo em Mateus capítulo 12. Eu gostaria de fazer essa leitura para a nossa introdução aqui, devocional. Capítulo 12 de Mateus, no versículo 9 até o versículo 14. Mateus capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 14. Essa foi uma das nossas devocionais durante a semana e que vai falar de um homem que tinha um problema na sua mão. A mão estava mirrada, ressecada, ressequida, diz o texto aqui. E aconteceu algo importante, eu vou ler aqui. Acompanhem comigo, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, judeus, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado ela cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. E então disse ao homem: estende a sua mão. E ele estendeu-a, e logo ficou sã como a outra. E retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. O texto aqui vai falar então desse homem que vai num sábado, e ele sabia que Jesus estaria ali, e ele vai à procura de Jesus, ele vai à procura de milagre. E nós vemos aqui um paradoxo entre amor e ódio, entre adoração. A igreja ou a sinagoga era o lugar onde se deveria adorar a Deus. A igreja é o lugar onde se deve adorar a Deus. Entretanto, muitas vezes nós vemos um paradoxo por causa de leis, por causa de regras, por causa de tradições que são impostas. E Jesus veio dizer para eles: olha, vocês estão presos a isso, mas se você cair tua ovelha lá num buraco qualquer, mesmo sendo no sábado, por causa do dinheiro, visando lucro talvez, você vai lá e vai retirar a ovelha. Quanto mais vale um homem, um ser humano, para Deus, então é lícito sim. Então veja, irmãos, esse paradoxo que às vezes encontramos, é preciso abandoná-lo. É preciso olhar para Jesus, é preciso adorá-lo. Lugar de adoração ao Senhor, na presença dEle, não é lugar de leis, regras, contradições, ódios e rancores. Vamos adorar ao Senhor. Vamos chegar na presença dEle com adoração. Eu quero convidar você então, ore comigo agora, baixe a sua cabeça, concentre-se, fale com Deus e vamos orar para que a gente possa entrar
de fato adorando ao Senhor na presença dele. Pai querido, Deus amoroso, Deus de bondade, de misericórdia, Deus de graça, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és nosso Deus. Obrigado, a Deus, porque o Senhor se importa conosco. Obrigado, a Deus, porque o Senhor deseja a nossa adoração, sim. O Senhor nos resgatou para estar, sim, na Sua presença. Muito obrigado pelo privilégio. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos dá essa condição. Obrigado, Pai. Portanto, nós queremos agora, na Tua presença, adorar ao Senhor. Aceite, ó Deus, a nossa adoração, o louvor, os cânticos, a palavra, as orações. Aceite, ó Deus, o Teu povo agora, na Sua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como porta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor.
Confira a agenda da semana na IBVA. Às terças-feiras pela manhã, às 9 da manhã, nós temos a oração pelas famílias, transmitida através do Facebook com a irmã Ronilde. Às quartas-feiras, às 8 da noite, nós temos o culto de oração, que é divulgado no Facebook e transmitido pelo YouTube. Às quintas-feiras, às 8 da noite, nós temos células. E também temos células às sextas-feiras, às 8h30, através do aplicativo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma célula e gostaria de participar, entre em contato com o celular da secretaria pelo WhatsApp, no número 41 99899 0041 e peça para participar. É muito legal e edificante. Às sextas-feiras também, às 10 da noite, nós temos a sala de oração, que é divulgada pelo Facebook e transmitida ao vivo pelo YouTube. Venha orar ao Senhor com a gente. Aos sábados, às 7h30 da noite, nós temos o Atos Curitiba, que é o nosso culto de jovens, onde todos estão convidados a participar. Nós divulgamos no Facebook e transmitimos ao vivo pelo YouTube. E aos domingos, nós temos o culto de adoração às 6h30 da tarde, também transmitido ao vivo pelo YouTube. Nossa igreja tem sido muito abençoada e tem sido instrumento de bênçãos na vida de muitas pessoas através da doação de alimentos e cestas básicas. Continue contribuindo com alimentos não perecíveis. Entre em contato com nossa secretaria para saber como ajudar. Além dos cultos e outras programações, a IBVA também tem a Escola Bíblica Dominical, onde você pode aprender mais sobre a Palavra de Deus de acordo com a sua idade e o seu interesse. Todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a classe Lidere 2, que é uma classe de estudo bíblico, para quem já fez o Lidere 1 ou já tem um conhecimento básico. Ela acontece sempre via Zoom. E às 10 da manhã, também aos domingos, nós temos outras duas classes, a Lidere 4 e a Maranata. A Lidere 4 é uma classe dedicada aos irmãos que querem aprender mais sobre liderança de células. E a classe Maranata é uma classe de estudo bíblico voltada para o público adulto. Todos são feitos pelo aplicativo Zoom. Também aos domingos, às 3 da tarde, nós temos uma classe voltada para jovens, adolescentes e demais interessados no seguinte assunto de apologética. Você também pode acompanhar pelo Zoom e é transmitida ao vivo pelo YouTube. Nosso plantão de atendimento presencial mudou. Agora estamos atendendo de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Lembre-se sempre de usar máscara e álcool em gel. Se você faz parte do grupo de risco, nós recomendamos que entre em contato com a secretaria pelo WhatsApp para que alguém possa ir até você para suprir as suas necessidades. Para a entrega de dízimos e ofertas, você pode utilizar o meio de transferência online através de aplicativos pela internet. Nossos dados bancários são Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 863, dígito 4, operação 003. A razão social é Igreja Batista na Vila Americana e o nosso CNPJ é o 7975940-1000-19. Atenção, diretoria da IBVA. Teremos nossa reunião de diretoria nesta terça-feira, dia 8 de setembro, às 8 horas da noite, via Zoom. Atenção, todos os membros da IBVA. Nesta quarta-feira, nós teremos o nosso culto administrativo, a nossa assembleia. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, via Zoom. Todos os membros estão convocados. O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou
primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios, isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores, o quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã
com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Boa noite, amada igrejas. Nós temos trabalhado com algumas parcerias, Igreja Batista na Vila Americana. Também, alguns domingos, trabalhamos junto com a Igreja Batista Nações, Itaperu Sul. Trabalho maravilhoso ali com o pastor Paulo. Jardim Gabinete com o pastor Jonathan. Pastor Levi, temos aqui a nossa parceria em Vila Americana e Nações, como eu disse. Também em outros trabalhos, né? Temos alcançado ali em Mariental, temos alcançado Campo Alto. Nosso objetivo é agregar pessoas que, né, muitas vezes não frequentam igreja alguma, mas você é muito bem-vindo e que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite, nesse domingo. Eu quero estar orando antes de tudo, depois eu quero meditar sobre um tema bem importante. Então vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos achegamos ao Senhor. E Deus, nós cremos, ó Deus, que tudo que acontece na nossa vida, nada é neutro, Deus, tudo é importante. Mas se o teu Espírito não falar conosco, Deus, então, de fato, tudo seria vão, Deus. Por isso nós precisamos, ó Deus, antes de tudo, que o Senhor esteja nos dando direção, inclusive sobre uma área tão importante como essa que estaremos pensando hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar hoje, e muitas vezes a palavra sai de um livro e a gente olha e pensa. Eu estou lendo um livro sobre finanças, pastor Arão Xavier, e já há algum tempo eu penso, eu preciso pregar sobre isso. Em tempos de Covid, eu quero fazer essa pergunta: a sua família está gastando mais ou menos? Eu acho interessante que no começo, é uma percepção que eu tive, no começo os gastos diminuíram.
As saídas diminuíram, gastos fora de casa, combustível, levar criança em escola. Agora todo mundo fica em casa, então os gastos acabaram diminuindo. Mas em casa, com o tempo, se começou a perceber que os gastos voltaram a crescer. Agora as pessoas mais dentro de casa, elas veem defeitos que antes não viam. E então começam a consertar isso. E para consertar sempre se gasta alguma coisa, uma tinta, um material. Eu estava lendo um post essa semana de alguém que dizia o seguinte: a minha geladeira já está até roxa de tanto que eu vou lá beliscar. Já se vê que está faltando algo e já quer comprar, de repente, um móvel e tantas coisas, gasta-se luz, água o tempo todo, enfim. O resultado é que os gastos, de repente, eles voltaram a crescer. E eu quero pensar nesse dia, como ser próspero em tempo de crise. Mas o pastor vai falar sobre prosperidade financeira, não, vou falar sobre prosperidade. Eu estava lendo na revista Veja, a última revista Veja disse que 900 mil brasileiros começaram a investir em ações durante a pandemia. É um número recorde. Nós levamos décadas para ter 900 mil pessoas investindo na bolsa e de repente durante um curto período essas pessoas começaram a investir. Eu quero fazer uma pergunta. A minha pergunta é: você conhece alguém que tenha tido um lucro de 100 vezes em um ano? Imagina, é como você investir R$1.000 no começo do ano, é só um exemplo que eu estou dando, R$1.000, chegar no final do ano você ter R$100 mil. Talvez você diz, nossa, mas isso é teologia da prosperidade, isso é algo fora do padrão. O que está acontecendo com o pastor Nivaldo? Mas eu quero dizer que provavelmente tiveram outros, inclusive na época da internet, mas eu só me lembro de uma pessoa que prosperou dessa forma. E o nome dele é Isaac, filho de Abraão. E eu quero ler o texto de Gênesis 26, verso 12 até o verso 18. Naturalmente que todo o texto é importante para compreender a situação, mas eu quero fixar nesses versículos. Gênesis 26, verso 12 em diante. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Até aqui. Amados, se eu fosse colocar, eu vou colocar um título nessa palavra, eu quero pensar, cadê a minha parte? Cadê a minha parte? Porque Deus fala em prosperidade, por que Isaac prosperou tanto? Se a Bíblia fala em prosperidade, então, por que nem todos têm essa prosperidade nesse mesmo nível? Porque alguns lutam mais do que outros na parte financeira. Será que interpretamos errado? Será que Deus abençoa o seu povo em várias coisas? Mas nessa parte não, nessa parte Deus não toca. Será que é assim? O que é que nós podemos aprender com Isaac nesse texto? Creia, nada que foi escrito na Bíblia é neutro. Tudo foi escrito para nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E nós vamos aprender algumas coisas.
Primeiro, nós vamos aprender que dá para ser próspero em tempo de escassez. Quando nós lemos o verso 1 ao verso 6, eu vou ler apenas uma parte, diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. E aí o texto continua falando da descendência. Veja, era um tempo de fome na terra. Isaque prosperou de uma forma sobrenatural, incompreensível humanamente falando. O texto diz: o Senhor o abençoava. Nós precisamos ver que muitas vezes a prosperidade, ela é algo sobrenatural. Talvez você diga: pastor, eu conheço ímpios que prosperaram. Acredite, nós não queremos essa prosperidade sem o Senhor. A palavra diz que é melhor um bocado seco com o Senhor do que fartura sem o Senhor. Prosperidade, segundo o pastor Arão, vamos usar esse termo, é termos as condições materiais de satisfazer todas as nossas necessidades ao longo da vida. Então, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando propriamente de enriquecimento. O plano de Deus é prosperar todas as pessoas que o servem. Você entendeu? Presta bastante atenção. O plano de Deus é prosperar todas as pessoas que o servem. Mas nem todos irão enriquecer. Não confundam uma coisa com a outra. Prosperidade tem a ver com crescimento. A prosperidade, eu gostei dessa ilustração, ela é um pacote fechado, como bombons sortidos, sabe? Quando você vai lá e compra uma caixa de bombons, seja da Lacta ou qualquer outro, e naquela caixa você não encontra só o seu bombom preferido. Você encontra ali alguns um pouco mais duros, alguns um pouco não tão saborosos, alguns com meio amargos, alguns com um recheio não tão bom, nem sempre agradável. A verdade é que ser próspero gera algumas responsabilidades que nem todo mundo quer. E é incrível isso. É como ampliar a família. De repente você diz: eu quero ter uma família grande, mas com uma família grande vem uma responsabilidade junto. Presta atenção, a prosperidade ela é fruto de dois fatores importantes: fidelidade a Deus e boa administração. É interessante que a palavra diz que o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. E no verso 6 diz: Isaque ficou em Gerar. Isaque obedeceu. Um não anda sem o outro. A boa administração precisa da fidelidade, a fidelidade precisa da boa administração. Você administra bem as suas finanças? Talvez você diga assim: pastor, administro. Muito bem. Faça um teste. Abra as suas gavetas. Abra os seus armários. Abra o seu guarda-roupa. E veja quanta coisa você comprou por impulso, que não usa mais. Roupa que usou uma vez só. Precisava ter comprado. Algumas bugigangas ali que você não sabe nem o que fazer. Isso tem a ver com administração. Eu não estou te chamando de mau administrador. Lá em casa também tem umas coisas ali que honestamente eu não sei porque eu comprei. Devia ter pensado 2 vezes. É interessante que toda vez que nós fazemos uma campanha de roupa, sempre alguém tem roupa para trazer. Não é interessante? Graças a Deus por isso. Mas é interessante, talvez a gente tenha comprado mais roupa do que precisa usar. Talvez você seja fiel. E você diz: mas não é possível, eu sou um crente fiel. Por que eu passo dificuldade? Por que eu passo luta?
Talvez você precisa ser um bom administrador também. Sabe, veja quantas vezes você colocou a obra de Deus em primeiro lugar. Talvez você diz, pastor, eu sou um bom administrador, eu ganho um bom salário, mas eu não sei o que acontece, eu fico apertado o tempo todo. Quantas vezes você colocou a obra de Deus em primeiro lugar? Quantas vezes você separou a parte que entrega na igreja primeiro e depois foi ver as suas necessidades pessoais? Isso tem a ver com fidelidade a Deus. Ageu, no capítulo 1, verso 6, fala o seguinte: tendes semeado muito e recolhido pouco, ou seja, alguém que semeia. Comeis, mas não chega a fartar-vos, tem comida, mas não suficiente. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Veja bem, nós não estamos falando aqui de alguém que passou por uma crise, está desempregado por esse tempo. Não, nós estamos falando de alguém que recebe salário, mas não está sendo fiel para com o Senhor. E aí tem dificuldade. Talvez você tente administrar suas finanças, mas não está sendo exatamente fiel. Dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção. Mas o amor a ele é a raiz de toda espécie de males. Você entendeu? 1 Timóteo 6,10. Não tenha dúvida que um dos maiores adversários da obra de Deus é o apego ao dinheiro. Um dos maiores adversários na obra de Deus. Nós estávamos conversando, reunião do conselho, essa semana, ouvindo os relatórios, e o pastor Isaías Quirino falava de uma igreja que ela é contribuinte do plano cooperativo, 10%, e o pastor separa um valor, e não é um valor pequeno, e disse o seguinte: isso é uma oferta a mais, todo mês. Ponto 2, nós aprendemos com Isaac que com a prosperidade vem a pressão da inveja. Não é interessante? Quem não quer prosperar 100 vezes mais? Mas a palavra diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amado, já viu? Se o pastor chega com um bem maior, a primeira reação de alguns do povo, qual que é? É falar que ele está desviando recursos da igreja. Nem sabe o que aconteceu. Você começa a prosperar e alguém já pensa, deve estar fazendo algo errado. Olha lá o vizinho, ó. Sei não, hein? Deve estar mexendo com alguma coisa ruim aí, hein? Eu lembro que quando eu casei com a Agatha, nós compramos algumas coisas e ganhamos outras. Mas pensa bem, 20 anos de casado, irmãos, poucas coisas aguentam 20 anos. O nosso micro-ondas pifou, acho que já faz uns 3 anos. E algumas coisas foi pifando no caminho. E aí você tem que comprar para repor. E aí, dependendo do que você comprar, alguém pode dizer: nossa, eu não sabia que o pastor ganhava tão bem. É impossível prosperar sem ter que conviver com a inveja. É impossível. As pessoas que verdadeiramente gostam de nós, gostam de você, querem o seu bem. E a gente precisa se alegrar com os que se alegram. Por isso que antes de criticar alguém, verifique. Se alegre com ele, diga: que bom que você está prosperando, que bom que você conseguiu um emprego que você queria, que bom. A inveja definitivamente não é obra do Espírito, não do Espírito Santo. A igreja é pequena, prédio apertado, poucas pessoas, ninguém liga. Ninguém liga. Mas começa a avançar, os cultos começam a ficar cheios,
muitos carros no estacionamento, o que acontece? Irmãos, é imediato, os vizinhos começam a reclamar do barulho, carro na calçada, porque alguém estacionou lá em frente ao meu portão. Acredite, é inveja. A igreja começa a prosperar e logo alguém fala, deve estar pregando um evangelho barato. Eu nem vou falar que essa camisa é Hugo Boss, porque senão alguém pode ficar com ciúme. Mas eu nem sei que marca que é essa, na verdade. Acho que é só Boss, nem está escrito Hugo aqui na frente. Gênesis 31, verso 2 diz, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Você conhece a história, Gênesis 31, no verso 2 é que diz isso. Labão prosperou e foi prosperando, e foi prosperando, e foi prosperando. E o texto diz que Jacó reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Toda vez que alguém prospera, vai gerar ciúme, mas isso não pode nos intimidar. Fique tranquilo, a prosperidade vem do Senhor. Deus quer uma vida melhor para todos nós. Ponto 3, nós aprendemos com Isaac que com a prosperidade vem as resistências. O texto diz no verso 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Os poços aqui são as ferramentas de trabalho. Alguém vai tentar te prejudicar. Imagina quando você começa a prosperar no trabalho, né? De repente você está lá, você é funcionário em uma empresa, você é funcionário em uma loja, né? E aí de repente você, o chefe nota, o chefe te promove, o que você acha que vai acontecer? Algumas pessoas te olharão com má vontade, outras vão boicotar o teu trabalho. A igreja começa a crescer, começa a avançar, logo vem alguém criticar, dizendo que você não está pregando a Bíblia. E às vezes o ataque vem até de dentro da própria igreja. Porque crescendo, vai vir pessoas estranhas. Crescendo, vai vir gente imatura na fé. Crescendo, vai vir gente com os filhos que não sabe se comportar direito como os nossos filhos. E por aí vai. Uma das formas de entulhar poços, presta atenção, isso é muito importante. Uma das formas de entulhar poços é difamar os irmãos que estão indo bem. O irmão está lá trabalhando, batalhando, procurando fazer o trabalho dele, e você está difamando o irmão. Faz isso não. Eu sei que ninguém faz isso, né? Claro, crente não vai fazer isso. Às vezes, nós até evitamos dizer, né? Alguém, de repente você fala, eu estou bem, mas eu não vou falar que eu estou bem. Porque se eu falar que eu estou bem, eu vou estar tendo problema. Alguém vai dizer assim, quem ele pensa que é? Quanto maior a vidraça, presta atenção, irmãos, quanto maior a vidraça, maiores são as pedras. Enquanto você não tem função na igreja, ninguém fala nada. Enquanto você está simplesmente vivendo a sua vida, você não está exercendo os seus dons, você não está procurando fazer as coisas, ninguém fala nada, mas quando você começa a se comprometer mais e mais, começa a ficar em evidência, alguns começam a ficar enciumados e de forma sutil tentarão entulhar os poços. Resistências são comuns nessa fase. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, especialmente o verso 11, mas diz assim, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Pois o Senhor vos escolheu, presta atenção, nós somos escolhidos pelo Senhor, para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso.
Amados, nós somos ministros do Senhor. Nós, por natureza, somos imitadores de Cristo. E como imitadores de Cristo, irmãos, é inevitável, nós vamos vencer o mal, nós vamos prosperar, coisas boas virão pela frente. Mas muitos não estão preparados para prosperar. Quando vem a inveja, vem a resistência, se escandalizam e recuam. Quantas pessoas estão trabalhando na igreja, de repente ele se esfria, e você diz, o que aconteceu, irmão? Ele diz, o irmão criticou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu quero dizer que Isaac não recuou, porque a prosperidade vinha de Deus. Mateus 10, verso 16, nos orienta quando chegarmos nesse ponto. Caso aconteça resistência, Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Quarto ponto. Nós aprendemos que prosperidade separa pessoas e traz sofrimento. Mas como? O texto diz no verso 16, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Abimeleque, inclusive esse nome, nem sabe bem se é um nome de uma pessoa ou é algo como Faraó, né? Mas tudo bem. Abimeleque era um tipo de mentor de Isaac, um amigo. Mas agora ele deseja ter Isaac longe. Abimeleque se sentiu ameaçado. Sabe, é como um chefe que vê alguém se destacando e pensa, vai tomar o meu lugar. Não é assim? Você está lá liderando a célula e chega alguém dando opinião na célula, você fala, quem ele é? Daqui a pouco vai tomar meu lugar aqui? É como Saul que vê Davi crescendo, sendo querido, sendo admirado. E ao invés de se alegrar com Davi, ele começa a perseguir Davi. Irmãos, nem todo mundo consegue caminhar com alguém que está prosperando. Acredite. Quando você for próspero, às vezes as pessoas dizem, agora não se mistura mais. Mas muitas vezes é as pessoas que não se misturam. Creia. Porque não estão prosperando na mesma proporção. Irmãos, isso é muito interessante. Abimeleque diz para Isaac, vá, nós não vamos caminhar juntos mais. Mas por quê? O que eu fiz por você? Não, você não fez nada, mas você está crescendo mais que eu. Você vê uma igreja que é parceira, uma igreja que começa a caminhar junto, e começa aquele trabalho junto, e de repente, aquela igreja começa a prosperar, começa a crescer, de repente as notícias são, olha, eles agora alcançaram 400, agora alcançaram 800, agora já estão com 1.000 e tantos membros. E ao invés de você continuar essa aliança, aprender com ela, crescer junto com ela, o que alguns fazem? Resistem e se afastam. Amados, quando nós nos afastamos de alguém que está sendo verdadeiramente abençoado pelo Senhor, nós estamos nos afastando da bênção. Nós estamos nos afastando da bênção. Mas lembre de algo muito importante também que eu quero dizer. Talvez você esteja prosperando e alguém está se afastando de você, mas eu quero dizer que nem toda perda é de fato uma perda. Algumas vezes são livramentos. Separações são inevitáveis durante a vida. Irmãos, separações são inevitáveis. Só não podemos sair debaixo da vontade de Deus. Mas porque se eu não fizer isso, eu vou perder fulano. Que perca.
Amados, eu estou querendo dizer, porque eu estou pregando a gente espiritual, vocês são uma igreja muito amada. Você não pode fazer concessão ao pecado, você não pode fazer concessão quando Deus está te fazendo prosperar. A palavra diz: importa mais agradar a Deus do que aos homens. Esse é o nosso princípio na Bíblia. Eli parou de ouvir Deus, porque ele honrava os seus filhos mais do que a Deus. Ele não confrontava os seus filhos. Talvez ele pensasse assim: os meninos já não estão muito bem, se eu confrontar eles, aí que eles não vêm na igreja mais mesmo. Então deixa quieto. Veja o que diz em Gênesis capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Quando foi que Deus falou com Abraão? Depois que Ló se separou dele. E aí diz o verso então na sequência: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Enquanto Ló estava com Abraão, ele gastava energia demais cuidando do sobrinho, mediando conflito entre seus pastores. Irmão, será que não tem gente roubando energia demais que você tinha que gastar na obra do Senhor? Liberta, deixa aí. Abraão levou Ló a tiracolo por um tempo, por um bom tempo. Mas chegou uma hora que isso estava emperrando os planos de Deus para a vida de Abraão. Estava emperrando. Não dá para caminhar com algumas pessoas a vida toda. Nessas horas a separação causa dor, mas é bênção e não problema. Eu creio que Deus refrigera a nossa vida trocando alguns relacionamentos. Me perdoa, mas é assim que eu penso. Jesus disse que não veio para juntar simplesmente, mas muitas vezes ele veio para separar, e separar famílias, inclusive. Para agradar a Deus, muitas vezes você vai ter que desagradar muita gente. E é preciso fazer essa opção. É interessante que Gênesis, no capítulo 26, presta atenção nisso, presta atenção. No verso 26 diz: de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate e Ficol, comandante do exército. Ou seja, Abimeleque tinha falado para Isaac: vá. Mas agora esse mesmo Abimeleque, ele se dirige, vai onde Isaac está. Disse-lhe Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo, os teus inimigos reconhecerão que o Senhor é contigo. Eita glória! Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e fazemos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Amados, mesmo as pessoas que te abandonaram, mesmo as pessoas que se afastaram de ti, vão reconhecer que o Senhor que você é um abençoado do Senhor. Não é incrível isso? Último ponto. Nós aprendemos que prosperidade tem fonte certa. Presta atenção nisso. Prosperidade tem fonte certa. Os inimigos tentaram tapar o poço, mas existe algo poderoso que é importante que você saiba. E eu li no livro e eu falei: que coisa incrível isso, apesar que a gente já sabe, mas a gente às vezes precisa de um livro para entender.
A unção não está no poço, mas no dono do poço, que é Isaac. Quando você entra em um lugar, aquele lugar é abençoado por sua causa. A unção não está sobre a empresa que você trabalha. Se acontecer alguma coisa de você for dispensado daquele trabalho, fica tranquilo, a unção está sobre você. Deus vai arrumar outros postos que vai gerar riqueza para a tua vida. Eu lembro quando Deus me chamou para ficar integralmente no ministério pastoral. Eu pastoreava o Jardim Gabineto e naturalmente era uma congregação e depois se tornou igreja. Mas ainda não tinha condições financeiras para sustentar um obreiro e todos sabiam disso, nós e eles. E aí chegou um grande desafio, ficar integralmente na obra, poder dedicar o tempo, poder voltar a estudar um pouco mais. E só que tinha uma condição, eu precisaria deixar de trabalhar na Bosch, uma multinacional alemã fenomenal até hoje. E vai ficar por muitos tempos ainda. Amado, que coisa! Acredite, não é tão fácil você olhar no papel, colocar no papel quanto você ganha, o que você pede, o plano de saúde, isso e aquilo. Não é fácil, irmãos. Mas como eu entendo hoje que a unção está em mim, ela não está na Bosch. A Bosch foi uma bênção muito grande, e eu só falo bem dessa empresa. Estou falando bem agora de novo. Mas, amado, não importa onde você trabalha, a unção está sobre a sua vida. Nós tivemos em Matinhos agora, nessa segunda-feira, e aí nós fomos almoçar, e eu achei interessante que enquanto nós estávamos ali, naquele restaurante, nós entramos em 4 pastores. E ali, a dona daquele restaurante, ela ficou praticamente o tempo todo conversando com a gente. E no final, o pastor Diego tem os seus contatos, e no final, então, aquela senhora não é de igreja, não. Pelo menos não de igreja evangélica. E no final nós fomos orar pela equipe dela lá na cozinha. Foi a primeira vez que eu entrei na cozinha de um restaurante que eu me lembro. A questão não é a sua empresa simplesmente, mas é você que trabalha lá. A unção está sobre você. Se uma porta se fecha, a outra vai se abrir. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama, não importa o que aconteça. Deus te amou quando você era pecador, Ele mandou Jesus. Imagina se Ele não vai cuidar de você agora. É pela graça que nós somos salvos, e é pela graça que nós somos sustentados, é pela fé. Deixa o controle da sua vida nas mãos de Deus. Ah, pastor, o pastor está dizendo que eu posso ser irresponsável. Não estou dizendo isso. Eu falei sobre gerenciamento, sobre administração nesse sermão também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: descansa no Senhor. Nós estamos em um tempo de crise, que ao mesmo tempo se transforma em um tempo de oportunidade para quem é abençoado. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, eu estou indo para a parte bem final mesmo. Diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, Deus dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, aqui fala de provisão para sobreviver. É Deus quem dá pão para alimento. E esse pão que Deus dá, você vai administrar ele. Só que é interessante que o texto diz que também é Ele quem dá semente ao que semeia, recurso para investir, semente. Você pode pensar isso no ponto de vista material. Aí eu preciso investir, sim, não coma toda a semente.
senão você não terá o que plantar depois. Mas pensa no investimento na obra de Deus. Amados, Deus dá tanto um quanto o outro. Deus deseja que você seja próspero. E ser próspero é estar melhor, cada vez melhor. Próspero não é comparar com o vizinho, próspero não é comparar com a igreja tal, próspero não é comparar com os Estados Unidos. Próspero é você dizer, eu estou melhor do que ontem. Olha como Deus está me abençoando. Olha como nós queríamos isso e Deus deu. Nós podemos ser prósperos em tempo de escassez, como Isaac foi. Com a prosperidade virá inveja? Virá. Com a prosperidade virão resistências? Virão. Com a prosperidade virá separação? Talvez sim. Mas lembra, prosperidade tem uma fonte certa. É o Senhor. Eu quero finalizar lendo um texto que está em Gênesis 39, 23. Fala sobre José. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. O carcereiro deixava tudo na mão de José. Imagina só um preso que tem a chave da cadeia. Porquanto o Senhor era com ele, era com José. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Sabe, irmãos, eu ainda não conheço alguém que disse, eu tomei uma decisão, deixei tudo nas mãos de Deus e que tenha se arrependido. Não conheço, simplesmente não conheço. Porque quando nós estamos debaixo do favor de Deus, é Deus quem faz. É Deus que abençoa. Mas você precisa estar com Jesus. Você precisa ter o favor do Senhor. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. E se você ainda não caminha com Deus, se você ainda não tem Jesus no seu coração, entregue a sua vida para Jesus hoje. Ele vai cuidar da sua vida em todos os sentidos. Você vai prosperar. Você vai avançar. Porque Deus é contigo. Pai, em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós te agradecemos, ó Deus, porque nós caminhamos contigo. O Senhor é o Deus de Isaac, mas o Senhor também é o nosso Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado a nossa família, o Senhor tem nos feito prosperar e avançados. Pai Santo, ensina-nos, ó Deus, a sermos mais fiéis ao Senhor, a tomar essa decisão de ser fiel ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus. Obrigado, Deus. Nós abençoamos o teu povo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas,
Graças a Deus. Graças damos por esse cântico, graças damos pelas orações que a igreja tem feito. Graças damos pelas boas notícias que temos recebido, de irmãos que têm sido curados, de irmãos que têm sido abençoados. Alguns estão no meio da prova, mas nós queremos dizer que Deus é contigo. Que o Senhor possa te abençoar e você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Nós estamos ali atendendo na igreja, tem os plantões, jovens. Nós queremos agradecer a cada um que participou desse culto. Se você puder, curta o vídeo, envie o link para outras pessoas. Isso é muito importante para a propagação da palavra de Deus. Deixa eu orar encerrando. Pai, obrigado, ó Deus, por essa noite, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, o teu cuidado sobre cada uma das igrejas que tem acessado esse culto, cada pessoa que tem acessado esse culto, ó Deus. Esteja nos abençoando, nos dirigindo, nos dando uma semana abençoada, ó Deus. Mais uma vez rogamos pelos irmãos e amados que têm passado por lutas na saúde, e alguns, ó Deus, estão à beira de ganhar alta. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, cremos que será uma semana maravilhosa, com muitas notícias boas, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o seu povo na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Primeiro